Saudações, meus amigos e ouvintes. Na primeira parte deste documentário, nós vimos como fotos da fome de 1921, tiradas pelo famoso humanista, cientista e explorador do Reino da Noruega, Fridtjof Nansen, foram utilizadas como suposta prova daquilo que hoje se conhece por Holodomor. Neste vídeo, veremos quem está por trás desta farsa e com que propósito foi elaborada toda esta teoria, segundo a qual teria havido um holocausto ucraniano. As mentiras debitadas à coletivização foram sempre armas para determinados grupos políticos contra a União Soviética. Analisemos o mecanismo das mentiras mais populares, a do holocausto cometido por Stalin contra o povo ucraniano. Esta calúnia, brilhantemente elaborada, devemos ao gênio de Hitler. No Mein Kampf, Minha Luta, escrito em 1926, ele já tinha indicado que a Ucrânia pertencia ao Lebensraum alemão. A campanha lançada pelos nazistas em 1934 e 1935 sobre o tema do genocídio bolchevique na Ucrânia deveria preparar os espíritos para a libertação projetada da Ucrânia. Veremos por que esta mentira sobreviveu a seus criadores nazistas para se tornar uma arma americana. Eis como nasceram as fábulas sobre os milhões de vítimas do stalinismo. A 18 de fevereiro de 1935, nos Estados Unidos, a imprensa de Hearst, aqui mostrada ao lado de 4 famosos oficiais nazistas, o grande magnata da imprensa e simpatizante dos nazistas, começa a publicar séries e séries de artigos de Thomas Walker. Grande viajante e jornalista, ele viajou através da União Soviética durante vários anos. Na manchete da primeira página do Chicago American, de 25 de fevereiro, um título imenso: A fome na União Soviética fez 6 milhões de mortos. A colheita dos camponeses confiscada. Os homens e seus animais explodem. No meio da página, um outro título: Um jornalista arrisca sua vida para obter votos da carnificina. Embaixo da página: Fome, crime contra a humanidade. À época, Louis Fischer trabalhava em Moscou para o jornal The Nation. A matéria de seu colega, um ilustre desconhecido, o intriga no mais alto nível. Ele empreende algumas pesquisas, das quais ele deu conta aos leitores do seu jornal. O Sr. Walker nos informa que entrou na Rússia na última primavera, logo a primavera de 1934. Ele viu a fome, fotografou suas vítimas. Ele fez críticas de primeira mão sobre os estragos da fome que afligiram seu coração. Hoje a fome na Rússia é um tema muito quente. Por que o Sr. Hearst guardou estes artigos sensacionais durante 10 meses antes de publicá-los? Então consultei as autoridades soviéticas. Thomas Walker foi uma única vez à União Soviética. Ele recebeu um visto de trânsito do consulado soviético, em Londres, a 29 de setembro de 1934. Ele entrou na União Soviética a partir da Polônia, por trem, em Niagarielaya, a 12 de outubro de 1934. Não na primavera, como ele disse. No dia 13, ele estava em Moscou. Permaneceu em Moscou do sábado 13 à quinta-feira 18 e tomou em seguida a Transiberiana, que o levou à fronteira entre a União Soviética e a Manchúria, a 25 de outubro de 1934. Teria sido impossível para Mr. Walker, nos 5 dias compreendidos entre 13 e 18, percorrer um terço dos pontos que ele descreve como sua própria experiência. Minha hipótese é que ele tenha permanecido longo tempo em Moscou para obter de estranhos azedos a cor local ucraniana de que necessitavam para dar a seus artigos a falsa veracidade de que se revestiram. Fischer tinha um amigo, também americano, Lindsay Powrott, que ele esteve na Ucrânia no começo de 1934. Ele não notou qualquer sequela da fome de que fala a imprensa de Hearst. Ao contrário, a colheita de 1933 foi abundante. Fischer conclui: a organização de Hearst e os nazistas empreendem uma cooperação cada vez mais estreita. Eu não tenho visto que a imprensa de Hearst tenha publicado os relatos de Mr. Powrott sobre uma Ucrânia soviética próspera. Mr. Powrott é o correspondente de Mr. Hearst em Moscou.
Douglas Tottle, sindicalista e jornalista canadense, que consagrou um livro notavelmente bem documentado sobre o mito do genocídio ucraniano, encontrou uma foto da criança sapo, descrita nos artigos de Thomas Walker, datada da primavera de 1934, em uma publicação de 1922 sobre a fome na Rússia, inclusive já mostrada no documentário, na parte anterior deste documentário. Uma outra foto de Walker foi identificada como sendo de um soldado da cavalaria austríaca ao lado de um cavalo morto, tomada durante a Primeira Guerra Mundial. Triste, Sr. Walker. Sua reportagem é falsa, suas fotos são falsas. Ele mesmo é falso. Por seu nome verdadeiro, o homem chamava-se Robert Greene. Ele estava foragido da prisão do estado de Colorado após ter cumprido 2 anos de uma pena de 8 anos. Depois, ele foi inventar sua reportagem na União Soviética. No seu retorno aos Estados Unidos, ele foi preso e reconheceu diante do tribunal jamais ter posto os pés na Ucrânia. Em 1935 saiu um livro em língua alemã do Dr. Ewald Amend, Muss Russland hungern? Suas fontes: a imprensa nazista alemã, a imprensa fascista italiana, a imprensa dos emigrados ucranianos e dos viajantes e especialistas citados, sem outra forma de precisão. Ele publica fotos sobre as quais afirma que constam entre as fontes mais importantes sobre a realidade atual na Rússia. A maior parte foi tirada por um especialista austríaco, diz Amend laconicamente. Depois, há fotos pertencentes ao Dr. Ditloff, que foi, até agosto de 1933, diretor da concessão agrícola do governo alemão no Cáucaso do Norte. Ditloff pretende ter feito as fotos no verão de 1933 nas regiões agrícolas da fome. Funcionário do governo nazista, com Ditloff poderia ter se deslocado do Cáucaso, na Ucrânia, para fazer a caça das imagens. Entre as fotos de Ditloff, 7, entre as quais aquela da criança sapo, tinham sido já publicadas por Walker. Uma outra foto apresenta 2 jovens esqueléticos, símbolos da fome ucraniana de 1933. Podemos ver a mesma imagem na série televisada La Russe, de Peter Ustinov. Ela provém de um filme documentário sobre a fome em 1922 na Rússia. Outra foto de Amend foi inicialmente publicada pelo órgão nazista Völkischer Beobachter, de 18 de agosto de 1933. Esta foto também pode ser identificada nos livros datando de 1922. Quando Reagan lançou sua cruzada anticomunista, no começo dos anos 80, o professor James E. Mays, da Universidade de Harvard, julgou oportuno reeditar e introduzir o livro de Amend, sob o título Human Life in Russia, A Vida Humana na Rússia. Era o ano de 1984. Assim, todas as falsificações nazistas, os falsos documentários fotográficos, a pseudo-reportagem de Walker na Ucrânia receberam a respeitabilidade acadêmica alcançada em nome de Harvard. De fato, o revisionismo dos neonazistas revisa a história para justificar, antes de tudo, os crimes bárbaros do fascismo contra a União Soviética. Os neonazistas negam também os crimes cometidos pelos hitleristas contra os judeus. Eles negam a existência dos campos de extermínio onde pereceram milhões de judeus. E eles inventam holocaustos pretensamente cometidos pelos comunistas e por Stalin. Para esta mentira, eles fabricam uma justificação para as matanças bestiais que os nazistas cometeram na União Soviética. E para este revisionismo, a serviço da luta anticomunista, eles receberam o pleno apoio de Reagan, de Bush, de Thatcher e companhia. Se aqueles que defendem a ideia do Holodomor estão por trás da defesa de pogroms e da negação do Holocausto, aqueles que hoje defendem o Holodomor são frequentemente nazistas, como veremos nas fotos a seguir. Aqui, na rede social russa, famosa em países como Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão, o Vkontakte, um grupo de nacionalistas ucranianos ridiculariza negros, judeus e inclusive russos, apresentando aqui, por exemplo, o patriarca de Moscou e toda a Rússia como o grande pederasta. Aqui temos fotos de apologia ao nazismo, inclusive uma delas dizendo Hitler libertador.